informado, a primeira informação é sobre Moscardo, que será contratado de fato pelo PSG, mas apenas na metade do ano. Ele assinou um pré-contrato com o clube francês e vai fazer toda a recuperação de uma cirurgia no pé no Corinthians. A partir da metade do ano, com todo ok, ele se muda 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Bora falar agora sobre o Corinthians e Vasco da Gama. Quero te explicar o futuro de Alexandre Matos. Marco Belo, repórter que cobre o Corinthians, divulgou nas últimas horas que o nome do Alexandre Matos passou a circular como uma possibilidade no time. Você sabe que desde o ano passado o Corinthians procura um diretor executivo de futebol. Primeiro alvo foi o Rodrigo Caetano. Caetano preferiu continuar no Atlético Mineiro, mas recentemente surgiu a notícia de que João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, foi procurado pelo Corinthians. João renovou o contrato com o Palmeiras, salário altíssimo, e permanece por lá. É nesse cenário que o nome do Matos começou a ser cogitado, estudado e especulado dentro do Parque São Jorge. E em meio a esse contexto, quero trazer uma informação exclusiva. Matos chegou recentemente ao Vasco, contratado pela 777. E o Matos tem sido alvo de, não de cornetas, mas de lamentações de torcedores do Vasco. O pessoal imaginou que a chegada do principal executivo de futebol do país a São Januário garantiria contratações de peso. Até agora os movimentos foram só modestos. Contratação do João Vitor Zagueiro, que veio do Benfica, do Rojas, que veio do River Plate, e mais recentemente a chegada do David, atacante por empréstimo junto ao Internacional. O que eu posso contar para vocês que eu consegui apurar até com gente do Corinthians? A situação do Matos no Vasco não é tão animadora. O Matos tinha a expectativa de uma outra realidade, e algumas das promessas feitas pela 777 não estão sendo cumpridas. Não dá para dizer que o Matos está chateado, está infeliz, mas ele está incomodado com toda a burocracia que existe dentro da 777 na aprovação para a contratação de jogadores. O processo é lento. E a empresa pensa muito como uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Que a busca é quase sempre por atletas jovens que possam ser revendidos no futuro. E o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, gostariam de mesclar. É óbvio que você vai trazer jogadores que vão garantir vendas futuras, mas você também precisa de atletas mais renomados, veteranos, que entreguem experiência, que ajudem no processo de busca por títulos. Ramon Dias e Alexandre Matos querem ser campeões com o Vasco. Diante desse cenário, não há infelicidade, mas há um incômodo. E se o Corinthians oficializar uma proposta ao Alexandre Matos, essa proposta ainda não chegou, pode acabar acontecendo alguma coisa, até porque há um incômodo em relação à forma como a 777 trabalha, de maneira muito mais lenta e com muito menos autonomia que o Matos tinha em outros clubes. Quero falar agora sobre Roger Guedes, esse papo de que o Guedes pode voltar ao Corinthians em 2024. Antes de gravar o vídeo, consultei Paulo Pitombeira, que é representante do Roger Guedes. Paulo Pitombeira não descartou a negociação. O que chama atenção é que o Guedes acaba de deixar o Corinthians. Ele foi anunciado como reforço do Al Rayyan do Catar em agosto. Só 12 partidas pelo novo clube, números bons. 8 gols e 4 assistências, ou seja, ele tem participação em um gol por jogo. O time dele não é o melhor do futebol do Catar, bem longe disso, nem vai brigar pelo título nessa temporada, mas o atleta assinou um contrato de 4 anos e ganha muito mais no Catar do que já ganhou em qualquer time de futebol no Brasil. Confesso que eu vejo essa operação como muito delicada e complicada, nem tanto pela aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já gastou 8 milhões de euros no Veríssimo, pode gastar 10 milhões de euros no Roger Guedes, mas a menos que o Guedes tope reduzir de forma considerável seus vencimentos, não vai haver acordo. Guedes ganha no Catar algo na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Timão não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. O Guedes, que enquanto vestiu a camisa do Corinthians, deixou excelente impressão. Jogador super ambientado, adaptado ao elenco e também à torcida, fazia gols, era o cara mais decisivo do time. Mas diante do fato de o Pitombeira não ter descartado esse acordo, acho que é o caso da gente ficar de olho nessa possibilidade de negociação. Só para completar sobre o Corinthians, uma história assombrosa. O Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, divulgou nas últimas horas que foi feita uma varredura na sala do presidente, também em salas de reuniões lá no 5º andar do Parque São Jorge, e descobriu-se a presença de escutas. Ou seja, alguém colocou microfones lá para ouvir o que Augusto Melo e seus dirigentes falavam. Algo bastante grave. O Corinthians estuda, analisa se vai levar esse caso para a polícia ou não. E Duílio Monteiro Alves já foi escutado, já foi perguntado e disse que não tem nada a ver com essa história. O Duílio imagina que essas escutas tenham sido colocadas
para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele falava. Ninguém vai saber se isso é verdade ou não. Bora fechar o vídeo para falar sobre Aboubakar. Vicente Aboubakar, ele é atacante camaronês, 31 anos de idade, virou alvo de um leilão no futebol brasileiro. A situação dele no Besiktas está definida, ele está afastado do restante do elenco depois de ser pego mentindo. Havia ido para a França para fazer um transplante capilar, só que ele mentiu para os dirigentes do Besiktas, tinha dito que ia a Paris para resolver problemas de saúde da esposa. Quando ele volta para a Turquia, ele diz que não pode treinar porque estava machucado, fizeram exames de imagem dele, não constataram nenhuma lesão, depois foram descobrir que ele não poderia cabecear a bola, sob o risco de o transplante capilar não funcionar. Diante desse cenário, o atleta está afastado e passou a ser sugerido para clubes brasileiros. O Grêmio foi o primeiro a demonstrar a intenção de contratar o Aboubakar. Chegou a fazer proposta oficial, ainda não há um acordo. A informação que eu tenho é de que o Aboubakar ganha na Turquia 2,5 milhões de euros por temporada, valor livre de impostos. No momento seguinte, o nome foi oferecido para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians não declara ter aberto negociações, mas admite que estuda a possibilidade de fechar com o Aboubakar, especialmente depois de não entrar em acordo com o Gabigol, que era o plano A, e não fechar com o Borré, que era o plano B. O Borré deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Internacional. Centroavante, fazedor de gols, com um currículo bastante interessante, foi muito bem no Porto, também já jogou na Arábia e defende o Besiktas há uma temporada e meia. Só para lembrar, na última Copa do Mundo, marcou gol contra a seleção brasileira na fase de grupos. Só para completar, repórter Diogo Rossi, que cobre os times do Sul, assegura que o Palmeiras também consultou a situação do Aboubakar, embora ainda não tenha feito proposta. Você gosta do Aboubakar? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Só para completar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar